Estamos na ponta da linha com o Daniel Celso Calazans, professor, ele que fala sobre investigação de acidentes. Professor, qual a avaliação sobre os primeiros indícios aí desta tragédia que comove o país? Olá, caros ouvintes. Muito boa tarde. É difícil, né, companheiros, analisar assim, né? Mas algumas coisas que a gente chama de linhas de investigação, a gente já pode até cogitar, né? O fato dele ter declarado uma pane, né? Uma possível pane no avião, isso há de se considerar. Já está sendo cogitado, pelo menos pela mídia, que ele fez uma espera, uma órbita, um procedimento onde ele aguardou. Por que ele esperou? Era uma região montanhosa, com condições meteorológicas degradadas. Então são esses parâmetros que os investigadores vão selecionar para tentar chegar a alguma conclusão, né? Ouvindo a caixa preta. A caixa preta tem dois parâmetros. Um parâmetro é a voz, né? A gravação de voz. O que foi conversado entre piloto e copiloto? O que foi conversado com o piloto e o órgão de controle de tráfego aéreo? Aí vem os parâmetros dos dados do voo. Qual era a velocidade? Ele fez espera em que velocidade? Quais panes possíveis? Tudo isso será trazido por intermédio da investigação, analisando esses dados aí, mas falar o que tá difícil, muito difícil. Agora, senhor Daniel, se fala que o piloto teria relatado um pane na parte de pane elétrico. Isso. Também se falava que não tinha mais combustível, que ele poderia ter descartado combustível para evitar o risco de explosão, e o avião acabou não explodindo mesmo, ele se partiu na queda. Pane seca. Né? Pane seca, ou então que ele faltaria combustível. Dá para ter alguma indicação, por enquanto, do que poderia ter acontecido de fato? As peças não se encaixam com essas informações. Uma coisa é um indício, tá? Apenas indício, ponto de partida. A aeronave não explodiu nem pegou fogo. Indício de pouco combustível. Agora, as coisas coerentes, né? Estão dizendo que ele tenha alijado combustível. Eu estou achando essas informações incoerentes, porque uma pessoa que vai alijar combustível, para quê? Com que finalidade? Qual era o tipo de pane? Aí a gente precisa de mais informações, porque as peças nesse quebra-cabeça ainda não estão se encaixando. Eles partiram de um relato que teria sido feito pelo próprio radar, que mostrou, aliás, pela equipe de comando, dizendo que ele teria relatado essa pane elétrica, não é? Antes do acidente. Considerando isso, quando o piloto tem uma pane, isso é possível, ele pode, como eu já vi, como controlador de tráfego aéreo, eu já vi isso. O piloto apresenta uma pane e ele solicita um procedimento de espera para tentar solucionar essa pane. Então, se realmente ele relatou a pane do sistema elétrico e também fez um procedimento de espera, eu consigo aliar essas duas informações e conjecturar que ele fez, não posso afirmar, que ele fez órbita para, pelo menos, identificar ou solucionar a pane, mas é apenas no plano das conjecturas. Mas é uma linha de raciocínio coerente. Imagens de site ainda mostram que o avião teria dado 2 voltas e reduzido a velocidade antes da queda, junto com essa informação de que haveria pane elétrica. Então, aí veio aquela ideia de que ele poderia estar reduzindo o combustível, gastando mais, antes de tentar, talvez, um pouso de emergência. Eu não consigo unir essas informações, porque se o piloto, ele não estava num procedimento de pouso, tá? Ele estava num procedimento que antecede a fase de pouso, ele estava num procedimento de aproximação. Eu não consigo unir essas informações. O piloto, para garantir um pouso forçado, ele teria que primeiro estar no aeroporto de destino ou de alternativa. Fazer uma espera, alijar combustível a uma certa distância, eu não consigo conectar essas ideias. Contudo, eu tenho poucas informações para fechar esse quebra-cabeça. Agora, senhor Daniel, de qualquer modo, 50 quilômetros do aeroporto é uma proximidade aí pequena para um avião, não é? Sim, e aí me leva a crer que ele não estava num procedimento de pouso, ele estava num procedimento de aproximação, não estava, ele está longe do pouso ainda, tá? Ele estava iniciando a sua descida, a gente precisa analisar. É pequena, mas dependendo da pane, é longe demais, tá? Dependendo da pane, a gente não consegue detectar qual era o sistema elétrico que estava em fase, de repente é uma eternidade de distância e tempo, embora aparentemente pequeno. Porque numa pane talvez seca, planar não é possível numa condição como esta, numa região montanhosa, né? Aí é que está o problema. O piloto, para fazer um pouso forçado, para fazer emergência, ele tem que ter
teto à altura das nuvens e visibilidade suficiente para que possa enxergar. E, diante das condições climáticas presentes no momento, ele não teria, essas condições não seriam favoráveis, né, favoráveis a um pouso de emergência, a um pouso forçado. Então, eu acho difícil, entendeu? Ele progredir para a posição que ele estava, uma região montanhosa, com condições climáticas adversas, ele garantir um pouso forçado seguro. Não consigo acreditar nessa hipótese. Agora, a pane elétrica, se relatada, poderia dificultar a descida do avião? Ele poderia estar buscando uma solução nessas voltas que ele teria dado, que o radar detectou? A gente precisa, no caso dos peritos, os investigadores, vão precisar descobrir que conversa é essa que ele teve com o controlador. Ele realmente explicou a pane, porque a pane de sistema elétrico pode ser qualquer coisa. Eu não sou mecânico, mas eu sei, como piloto que fui, que uma pane elétrica pode afetar vários sistemas diferentes. Eu entendo que essa pane afetou um sistema muito importante para que ele pudesse continuar o voo. E ainda acredito que ele tenha tentado resolver mantendo essa órbita, mas está muito assim, né, recente, né, para a gente chegar a alguma conclusão. Mas eu ia conjecturar isso aí. Uma pane, declarou a pane, faz a espera para tentar solucionar. Existe uma hipótese, não desse acidente, mas eu já estudei muitos acidentes, que em outros casos o piloto ficou tão preocupado com a pane que esqueceu os demais parâmetros, esqueceu o voo. Então esquece de fazer uma administração do combustível, esquece da altitude que a gente está voando, e aí o acidente acontece por outro motivo. Por isso que foi isso que aconteceu? Bem afirmar. Mas qualquer investigador teria essa linha de investigação como uma linha lógica e coerente. Bom, e as caixas pretas de dados e também de voz serão essenciais, né? Essenciais. E torcer aí até para que talvez os sobreviventes, né, possam também, que continuem vivos e possam também ajudar aí, né, nesse contexto, né? Então, nós temos uma pessoa muito importante aí, que eu ouvi dizer, que foi a comissária. A comissária é um elemento muito importante de ligação entre a cabine de comando e a cabine de passageiro. Ela que passa para os passageiros aquilo que é transmitido pelo piloto. Não sei se houve essa comunicação, mas se houve essa comunicação, vai ser muito interessante para que a comissária, até mesmo os pilotos, ou melhor, os passageiros sobreviventes, possam, através do seu relato, esclarecer ou então uma luz para uma importante linha de investigação. Tá certo. Senhor Daniel Celso Calazans, professor, especialista, até mesmo em investigação de acidentes, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan.